Uma das principais dores de quem está tentando a sua primeira oportunidade na área de dados, independente se essa é a sua primeira oportunidade de trabalho mesmo na vida, porque você é iniciante, ou se você já tem uma carreira e agora está tentando entrar na área de dados, é conseguir demonstrar suas habilidades. Uma forma de fazer isso, em que eu já aconselhei aqui em outros vídeos, é você criar o seu portfólio, você ter projetos que você construiu com orientação de alguém, de um mentor, de um curso que você fez ou das suas próprias ideias, para poder apresentar num processo seletivo, para um recrutador, para uma pessoa que queira avaliar a sua experiência. Afinal de contas, se você está tentando romper essa barreira da primeira oportunidade, você não vai ter uma experiência de trabalho que ateste isso, mas isso não significa que você não pode atestar e demonstrar suas habilidades de outras maneiras. E foi pensando nisso que eu decidi compartilhar nesse vídeo com você 3 projetos que eu acredito que vão inspirar você se você está nessa etapa de construir o seu portfólio ou de aprimorar o portfólio que você já começou. Esses foram os 3 projetos vencedores do Challenge State of Data Brasil 2022. Se isso pareceu uma sopa de letrinhas para você, porque você talvez não entenda bem inglês, não tem problema, eu vou te explicar. State of Data Brasil é o mais completo mapeamento do mercado brasileiro de dados realizado pela Data Hackers, a comunidade Data Hackers e a Bain Company. Acessando esse site, você consegue baixar o relatório completo dessa pesquisa que eles fizeram, desse mapeamento sobre o mercado de trabalho brasileiro em dados. Bom, se você é uma pessoa que está querendo entrar na área, está iniciando, você vai poder entender detalhes sobre as diferentes posições que as pessoas ocupam nessa área, salários, pensando na diversidade, por exemplo, do Brasil, onde estão concentrados esses profissionais, que tipo de gênero eles têm, qual a raça, enfim, tem várias informações sociodemográficas que são cruzadas com informações do mercado de trabalho que são muito legais aqui de você analisar. Na pesquisa de 2021 que eles fizeram, eu analisei os resultados num vídeo aqui no canal, foi bem legal. Então, se vocês quiserem que eu repita esse vídeo para a gente ver os novos resultados, vocês me avisem aqui. Porque esse vídeo não é exatamente sobre isso, embora eu gostaria muito de destacar esse trabalho que eles fazem, porque eu realmente acho que ele é muito útil para a comunidade e para o mercado de dados como um todo. Inclusive, por isso, nessa pesquisa, nesse mapeamento desse ano, o Programação Dinâmica, o nosso canal, está aqui como apoiador, porque nós fomos parceiros na divulgação desse mapeamento para que os profissionais de dados pudessem responder à pesquisa, responder às perguntas para gerar esse relatório. E o pessoal do Data Hackers teve a brilhante ideia de, além de disponibilizar esse relatório muito legal, disponibilizar um conjunto de dados e criar um desafio em torno desses dados do mapeamento, da pesquisa. Então, aqui, no Kaggle, eles anunciaram essa competição. Tem 3 meses que eles postaram isso. Inclusive, um dos prêmios aqui dessa competição era um PlayStation 5. Então, se você perdeu, talvez você fique triste. Mas fica ligado, porque pode ser que tenham novas edições com novas competições para você participar. E, mesmo que a competição já tenha acabado, você consegue acessar esse conjunto de dados que gerou essa competição, e ele está aqui. Então, eles fazem um certo tratamento ali nos dados, um processamento para poder liberar ele, sem, enfim, expor dados pessoais de ninguém, o que é bem legal. Você pode, inclusive, aqui, ver as discussões e os códigos que as pessoas divulgaram e disponibilizaram aqui em torno dessa competição. Se você não conhece a plataforma Kaggle, você pode encontrar, inclusive, outras competições e conjuntos de dados nela. Eu acho muito legal você interagir com pessoas. Às vezes você vai encontrar pessoas que também estão começando, pessoas mais avançadas, e você pode fazer um networking, inclusive, conversando com essas pessoas, pegando inspiração nos projetos delas. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Então, os projetos vencedores foram esses 3. O da Rayala, que é sobre os desafios para a diversidade em dados. O do Alan, que é sobre satisfação, importância, causas e previsões. E esse outro aqui do Luiz Simões, que ele falou sobre as oportunidades na área de dados além das exatas. Todos esses links eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa ver com atenção. Considerando que esses foram os projetos vencedores, e certamente eles tiveram muita dificuldade para poder escolher, porque tem projetos muito bons aqui nesse desafio, você vai ver que eles são projetos que estão realmente num padrão de qualidade muito grande. Então, eles são projetos que têm uma boa ideia, eles conseguiram criar uma boa história, uma boa narrativa em torno dos dados e fazer boas análises e bons gráficos, bons usos das ferramentas técnicas também. Mas eu acho que é legal destacar isso, porque talvez no seu portfólio
você pode não ter se dedicado tanto a essa questão da história, da narrativa para você contar sobre aquele projeto. Então, às vezes, né, você está no fã de aprender muita coisa, machine learning, pandas, análise de dados, todas essas coisas são muito importantes, mas você se esquece de fazer esse trabalho de organizar as ideias e de contar uma história, lembrando que o mais importante é você conseguir extrair informações dos dados para que eles sirvam para alguma coisa. Se você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, essa sua extração de dados, essa sua análise de dados, essa sua modelagem de dados, ela tem que servir a alguma coisa para alguém, a algum objetivo. E aí, quando você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, você eventualmente não vai conversar só com pessoas do seu time, né, que manjam tudo ali da área de dados tecnicamente. Você vai conversar com pessoas de outras áreas, você vai conversar com pessoas das áreas de negócios. E aí, para conversar com essas pessoas, para comunicar o seu trabalho para essas pessoas, se torna ainda mais importante você conseguir colocar isso dentro de uma história, né, que é o que a gente chama de storytelling, que é um nome em inglês para uma contação de história em torno aí dos dados. Então, veja que aqui nesse trabalho, a Rayala ela começa fazendo um resumo do que a gente vai encontrar. Acho isso muito recomendável, considerando que é um trabalho que é extenso, né? Aqui a gente já consegue entender que ela fez análise para entender como o mercado de trabalho em dados se apresenta no quesito diversidade, abordando dimensões de gênero, raça, cor e deficiência. Muito legal isso, porque, veja, diversidade pode ser várias coisas e pode ter vários recortes. Então, aqui ela já está situando em que contexto ela está olhando diversidade. E segundo, ela fala que mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência são menos da metade dos respondentes. A proporcionalidade brasileira não se reflete no mercado de trabalho. E no mapeamento aqui, né? Então, legal também que ela destacou aqui um highlight que ela identificou. Terceiro, pessoas em algum grupo de diversidade são as que têm menores salários e estão em cargos de menor senioridade, principalmente mulheres negras e PCDs. Ao final do texto, são apresentados os principais desafios observados para atingir a diversidade e dicas de conteúdo sobre o tema. E a partir daqui, então, ela vai discorrer, né, sobre os pontos da análise, para que serve, por que é interessante olhar para a diversidade. Ela vai trazendo contextos que ela tirou também de outros lugares, né, não só aqui da análise dela. Então, ela está fazendo associações de informações, o que é muito legal e demonstra, né, um domínio aqui da contação de histórias e principalmente da extração de informações a partir dos dados. E ela vai dando aqui as premissas, né, que ela utilizou e vai fazendo gráficos interessantes. O que você pode perceber aqui no Kaggle é que você consegue, inclusive, ver o código que a pessoa utilizou para gerar os seus gráficos e as suas análises. Então, para você que está aprendendo, né, quer aprender a fazer um gráfico bonito, interessante, apresentável, como essas pessoas fizeram, você pode olhar esse código, né, às vezes copiar, tentar manipular ele para aprender de fato. Não que você vai copiar o projeto da pessoa, mas aprender como ela fez, né, como ela chegou nesses resultados que ficaram esteticamente bonitos, ficaram muito legais aqui, né, nessa apresentação que ela fez. Então, eu acho que já deu para ter uma noção sobre o que a Rayala comentou aqui. Como eu falei, você pode aí se aprofundar nesse trabalho dela, acessando o link desse projeto. O terceiro projeto é esse projeto do Alan Felipe. E aí você veja que eles têm uma estrutura um pouco diferente, mas também aqui o Alan se esforçou, né, em apresentar contexto, em contar uma história a partir dos dados. Então aqui ele fala que essa é uma análise do mercado de trabalho brasileiro na área de dados, com foco especial na satisfação dos colaboradores. Então veja, ele já mudou o foco. A Rayala falava de diversidade, agora ele está falando de satisfação. O Alan, além de fazer uma análise de dados, ele fez uma ferramenta baseada em machine learning e você pode ver os detalhes desse desenvolvimento no GitHub dele, que ele deixou o link aqui, que isso é bem legal também, né? Você pode acessar. Então, mais uma vez, a gente vai ter aqui, né, a contação de uma história, a escolha de gráficos, isso tudo são detalhes que podem te ajudar a pensar o seu portfólio. E é bem legal que ele criou aqui uma ferramenta, né, de satisfação a partir desses dados. Ele treinou um modelo de aprendizado de máquina para que, a partir dos nossos dados que a gente coloca na ferramenta, ele estime, então, qual seria a nossa satisfação pelo que ele conseguiu aprender dos dados. Então, vamos lá, eu vou preencher aqui. Eu tenho entre 30 e 34 anos, feminino, minha cor é preta. Modelo de trabalho. Bom, eu botaria híbrido flexível aqui.
Nível de ensino. Eu sou doutoranda, mas eu vou botar que eu tenho mestrado completo. Aqui não tá diferenciando, né? Mas eu vou botar mestrado, então. Total de funcionários da empresa. Vou botar 11,50. Tamanho da equipe de dados. Não, vamos lá. Aqui. Faixa salarial. Vou botar 8 a 12. Tempo de experiência, 7 a 10 anos. Verificar satisfação. A probabilidade de uma pessoa com essas características que eu coloquei aqui, que se assemelham muito às minhas, é de estar satisfeita. Então, bem legal, que eu acho bastante inspirador. Claro, se você é uma pessoa iniciante, você não precisa necessariamente chegar já, né, nos seus primeiros projetos a fazer algo assim, como essa ferramenta. Mas ainda assim você pode se beneficiar do trabalho do Alan, porque ele aqui, né, criou um projeto, e aí o projeto em si aqui, né, com os gráficos, com a análise de dados, é simples porque ele também se dedicou bastante para fazer a calculadora. Mas essa parte aqui eu acho que é muito inspiradora e pode te ajudar a pensar os seus projetos ou a aprimorar os projetos que você já tem. Na minha experiência como mentor, eu percebo que muita gente vai fazendo os projetos, mas não leva eles até o fim, no sentido de estruturar, né, contar essa história. Então você vai lá, escreve os seus códigos, até extrai informações, não anota, né, não comenta essas informações, e você se sente satisfeito. Só que isso é pouco quando você quer apresentar esse trabalho. Só para você é legal, você fez lá, você sabe que você fez, com o tempo é possível que você esqueça, mas tudo bem, vamos assumir que você aprendeu, tá tudo certo. Mas pensando em portfólio, em algo que você queira mostrar para pessoas, legal você incorporar esse projeto, né, com um contexto, uma motivação para o trabalho. Se você fez gráficos e visualização de dados, você pode comentar a sua escolha desses gráficos, por que você utilizou as ferramentas que utilizou e o que você de fato conseguiu extrair de insights, de informação desse projeto, né, que você fez. Acho legal também, né, não é o caso aqui da competição, mas pensando em portfólio, você pode associar a esses projetos um campo em que você fala das competências que você desenvolveu, quais habilidades que você utilizou. Então você fez extração de dados, você de repente pegou os dados de uma API, então aquisição de dados ali é uma habilidade que você está testando. Você utilizou visualização de dados, então mais uma habilidade, a competência também de extrair informações de dados. Eu fiz um modelo de machine learning, então já vai adicionando habilidades e escreve mesmo ali um resuminho das competências que você associa àquele projeto. Isso é super legal para o seu portfólio. E um terceiro projeto dos vencedores aqui da competição é esse aqui, que fala sobre a área de dados e as oportunidades. Esse aqui também é um projeto bem robusto e bem extenso, porque essa pessoa criou uma ferramenta de interação por modelo de linguagem para a gente fazer perguntas sobre a pesquisa, né? Então, isso é muito legal. Agora não está mais ativo, né? Ele tirou do ar, mas o código-fonte desse projeto está aqui. E tinha umas fotinhos aqui, né, das perguntas. Então, veja que interessante. Ele exercitou as habilidades dele para criar uma ferramenta que pudesse extrair informações, né, dos dados. E aí, ele utilizou essa ferramenta para fazer as perguntas, para apresentar aqui os dados que ele queria alcançar o objetivo dele, que era demonstrar que a área de formação acadêmica não é um fator determinante para o sucesso profissional na área de dados. Então, isso aqui é legal também de você analisar, né, não só como inspiração de projeto, mas se você é de uma área, né, que a sua área de formação não é exata, se você se sente inseguro de ir para a área de dados, você pode aí ter esse incentivo de que a área de dados também é para você, porque não existem apenas pessoas de exatas na área de dados, embora, né, olhando aqui, por exemplo, por esse gráfico, a gente observe que são a maioria. Mas há esperança para você se você é de uma outra área. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui com a hashtag portfólio. E eu reforço meu convite para você conhecer a State of Data Brasil, os relatórios anteriores e acompanhar a comunidade Data Hackers, que oferece muito valor para todo mundo que está na área. Eles têm podcasts, eles têm blogs, eles realmente produzem bastante conteúdo e tentam ajudar as pessoas em diferentes senioridades, né? Se você é iniciante, estagiário, júnior, se você é uma pessoa mais sênior, eles têm projetos e iniciativas para todas essas pessoas. E eu admiro muito o trabalho deles, acompanho já tem alguns anos, né? O Paulo Vasconcelos,
o Alan Sene, o Gabriel Lage são bastante inspiradores e a comunidade Data Hackers gera muito valor mesmo para o nosso mercado. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima!